Os dois aventureiros. Parte 4. Na manhã seguinte, Ains, também conhecido como Momon, abriu as portas da guilda mais uma vez. A primeira coisa que viu ao entrar na sala foi o balcão, onde 3 das recepcionistas da guilda cumprimentaram os aventureiros com sorrisos no rosto. Havia guerreiros em armadura de placa completa, companheiros ágeis em armadura leve e arcos de porte, pessoas em trajes de sacerdote e adornadas com todos os tipos de símbolos sagrados, bem como conjuradores de magia arcana com seus cajados. À esquerda havia uma grande porta e à direita um quadro de avisos. Havia vários pedaços de pergaminho sobre ele que ele não tinha visto ontem. Vários aventureiros estavam conversando na frente dele. Irritado com aquela visão e os muitos pedaços de pergaminho para fora, Ains avançou para o balcão. Os olhos de todos os presentes focaram na placa de cobre em volta do pescoço de Ains, e ele podia sentir aqueles olhos medindo-o da cabeça aos pés. Foi como ontem na pousada. Ains estava pesquisando os aventureiros por sua vez. Eles usavam placas de ouro e prata em seus colares, sem placas de cobre. Sentindo-se vagamente fora do lugar, Ains avançou para o balcão. Um grupo de aventureiros havia acabado de partir, liberando um dos contadores. Ele deu um passo à frente e disse: "Perdoe-me, mas estou procurando trabalho. Então, por favor, selecione um pedaço de pergaminho de lá e traga aqui." Ains acenou com a cabeça em silêncio, sentindo como se suas glândulas sudoríparas inexistentes estivessem agora recuperando algumas de suas funções. Ele chegou antes dos quadros de avisos, olhou para todos eles e então acenou com a cabeça. "Sim, eu não consigo ler nenhum deles." Uma das leis deste mundo era que a linguagem falada era traduzida automaticamente, mas o texto escrito não. As recepcionistas o orientaram sobre tudo na última vez em que ele foi na guilda dos aventureiros, então ele presumiu que fariam o mesmo dessa vez também. Que ingênuo! Ele queria gritar e rolar no chão, e então suas emoções de repente se acalmaram. Grato por esta propriedade de seu novo corpo, Ains freneticamente quebrou a cabeça. Embora a taxa de alfabetização aqui não seja alta, seria vergonhoso se sua incapacidade de ler fosse descoberta por outras pessoas. Eles podem até desprezá-lo. O item de tradução que Ains possuía estava agora nas mãos de Sebas. Durante Yggdrasil ele ignorou feitiços desse tipo e não os aprendeu. Afinal, ele tinha pergaminhos, que poderiam substituir o aprendizado desses feitiços. Ele se xingou de idiota, por ter saído sem fazer preparativos, apesar de saber que não conseguia ler a língua. Ainda assim, não adiantava chorar sobre o leite derramado. O arrependimento não o ajudaria aqui. Narberal também não conseguia ler as palavras, por isso não adiantava. Pensamentos negativos surgiram em sua mente, mas como governante de Nazarick, ele não podia fazer nada constrangedor. Depois de reunir sua determinação, Ains arrancou um pedaço de pergaminho e caminhou de volta para o balcão. "Eu gostaria de aceitar este trabalho." A confusão veio sobre o rosto da garota do balcão quando ela olhou para o pergaminho diante de seus olhos. Então, ela sorriu amargamente e respondeu: "Sinto muito, mas este trabalho é apenas para aventureiros da placa de Mithril." "Eu sei. É por isso que eu peguei." O tom calmo e inabalável na voz de Ains evocou dúvida nos olhos da garota do balcão. Sobre isso. Eu gostaria de aceitar este trabalho." Mas, mesmo se você perguntar, de acordo com as regras. São regras inúteis. Estou farto de ter de continuar a provar-me com trabalhos fáceis e patéticos como este antes dos meus exames de qualificação. Se você falhar no trabalho, muitas pessoas perderão a vida. A voz firme da recepcionista parecia abarcar as opiniões silenciosas das inúmeras pessoas que trabalharam duro para se qualificar nas classificações da guilda. O bufo de Ains atraiu hostilidade da contramestre e dos aventureiros ao redor. Ains sentiu que sua atitude era esperada. Afinal, ele era um recém-chegado sem noção que estava zombando das regras que eles obedeciam. Como um ser morto-vivo, Ains não sentiu nada, mas os resquícios da sensibilidade do assalariado de Suzuki Satoru fizeram Ains querer se desculpar com todos ao seu redor.
A Suzuki Satoru odiava aquelas pessoas que rejeitavam as opiniões dos outros sem oferecer suas próprias soluções, e clientes ruins que não sabiam de nada. Agora, Ains fazia parte do último grupo, e ele queria dar um bom soco. No entanto, Ains não poderia recuar facilmente. Ele queria, mas ainda poderia lidar com uma situação desse nível. Portanto, Ains puxou seu trunfo. A pessoa atrás de mim é meu companheiro, Nabi. Ela é uma mágica de terceiro nível. O ar estremeceu com um suspiro coletivo e todos olharam para Narberal surpresos. Neste mundo, os feitiços de terceiro nível eram os mais altos que a maioria dos conjuradores poderia alcançar. Ele é real? Os olhos das pessoas ao redor mudaram para a elegante armadura de placa completa de Ains, em dúvida sobre sua afirmação. Os aventureiros usavam equipamentos que combinavam com suas habilidades. Quanto mais fortes eles eram, melhor era o equipamento com que se equiparam. A armadura de Ains era muito atraente e ele viajou com uma mulher como Nabi, ambos muito persuasivos. Percebendo as mudanças ao seu redor, Ains aplaudiu dentro de seu coração e decidiu atacar enquanto o ferro estava quente. Eu, pessoalmente, sou um guerreiro de força comparável a Nabi. Tenho certeza de que um trabalho como esse seria uma tarefa trivial para mim. A recepcionista e os outros aventureiros não ficaram tão surpresos em comparação com agora. Eles pareciam estar olhando para Ains com olhos diferentes. Não nos tornamos aventureiros para fazer trabalhos por algumas peças de cobre. Desejo assumir um cargo de nível superior. Se você deseja ver nossa força, terei o maior prazer em mostrá-la a você. Portanto, podemos aceitar este trabalho? A hostilidade em relação a eles estava desaparecendo rapidamente e havia sussurros de: na verdade, é isso mesmo e não é de admirar. Afinal, os homens rudes chamados de aventureiros valorizavam a força e entenderam o que Ains estava tentando dizer. No entanto, a garota do balcão era um assunto diferente. Lamento muito, mas não podemos deixá-lo aceitar este trabalho devido às regras. A recepcionista abaixou a cabeça em pedido de desculpas, e Ains fez uma pose de vitória em seu coração. Então não pode ser evitado. Parece que eu coloquei você em uma posição difícil, Ains respondeu enquanto acenava com a cabeça em pedido de desculpas. Então, me ajude a escolher o trabalho de placa de cobre mais desafiador. Deve haver outros além dos que estão no quadro de avisos, certo? Ah, existem, eu sei. A recepcionista se levantou, e quando Ains estava prestes a chorar lágrimas de alegria por sua vitória absoluta, a voz de um homem chegou a seus ouvidos. Que tal nos ajudar com nosso trabalho, então? O que? Ele respondeu reflexivamente em um tom baixo e ameaçador. Ains olhou, mas tudo o que viu foi uma equipe de aventureiros de 4 homens, suas placas de prata brilhando em seus colares. Ains resmungou internamente, depois de todo o esforço para desviá-los, e se virou para aquelas pessoas. O trabalho em questão é uma tarefa que vale a pena, certo? Bem, acho que vale a pena. A pessoa que respondeu foi um homem que parecia o líder da equipe. Ele usava algum tipo de armadura com faixas, tiras de metal tecidas com fios de metal sobre um couro ou corrente, e se portava como um guerreiro. Ele deveria se juntar à equipe desse homem e trabalhar com eles? Claro, ele poderia decidir depois de ouvi-los, mas não havia como dizer se a recepcionista os ajudaria a escolher um emprego depois que ele falasse com eles. No entanto, se ele aceitasse o emprego, haveria uma chance de estabelecer relações com eles e obter informações úteis. Vários segundos se passaram. Ains lentamente acenou com a cabeça. Empregos que valem a pena são exatamente o que procuro. Então, vamos trabalhar juntos. No entanto, gostaria de perguntar que tipo de trabalho é. Depois de ouvir sua resposta, os homens pediram à recepcionista que preparasse um quarto para eles. Parecia uma sala de reuniões, com uma mesa de madeira forrada com cadeiras no meio. Os homens entraram e se sentaram. Por favor, sente-se. Ains fez o que ele disse e Narberal silenciosamente tomou um lugar ao lado dele. Os homens eram todos muito jovens, provavelmente com menos de 20 anos, mas não havia infantilidade neles e possuíam uma maturidade que não correspondia à sua idade.
Embora parecessem ter se sentado aleatoriamente ao redor da mesa, a julgar pela distância e posicionamento, eles podiam sacar as armas a qualquer momento. Essa exibição inconsciente deve ter sido um hábito nascido de inúmeros encontros íntimos com a morte. Antes de começarmos a discutir o trabalho, vamos nos apresentar. O orador era o homem que parecia um guerreiro. Ele tinha o cabelo loiro típico e olhos azuis do reino, e embora não houvesse outras características distintivas nele, ele parecia muito bonito. Eu sou o líder das Espadas das Trevas, Peter Mauk. Aquele sujeito ali é os olhos e ouvidos de nossa equipe, o Ranger Lucrut Volve. Um homem loiro com armadura de couro acenou com a cabeça em reconhecimento, e seus olhos castanhos pareciam ter uma centelha de alegria neles. Ele era esguio e tinha membros longos, como uma espécie de aranha, mas seu torso magro era magro e musculoso. O próximo é nosso lançador de magia e os cérebros de nosso grupo, Nia Tespelcaster. Prazer em conhecê-lo. Ele era provavelmente a pessoa mais jovem do grupo, com cabelo castanho escuro e olhos azuis. Embora ele fosse um adulto, o sorriso em seu rosto parecia muito jovem. Ao contrário da pele bronzeada dos outros membros do grupo, sua pele era pálida e seu rosto era o mais bonito do grupo. Era mais uma beleza andrógena do que qualquer conceito masculino de atratividade. Sua voz era mais aguda do que as outras. No entanto, o sorriso em seu rosto era como uma máscara, embora não fosse totalmente falso. Enquanto todos os outros usavam armadura, ele usava uma túnica de couro. No entanto, Ainz podia ver que embaixo da mesa ele tinha vários itens estranhos em seu cinto, incluindo garrafas de formatos estranhos e objetos de madeira peculiares e assim por diante. A julgar pelo termo conjurador, ele provavelmente era um lançador de magia da variedade arcana, como Ainz. Mas Peter, você não pode usar esse apelido embaraçoso? É, mas é bom. Você tem um apelido? Ainz perguntou, sem ideia do que estava acontecendo. Lucrut explicou. Ele é um detentor de talentos e um gênio lançador de magia. Oh, Ainz murmurou. Eles torturaram 3 membros das Escrituras da Luz do Sol até a morte para obter essa informação, e agora havia um exemplo vivo na frente dele. Ainz ficou encantado. No entanto, Narberal não entendeu e simplesmente bufou com desdém. Ainz suspirou de alívio depois que percebeu que nenhum deles tinha ouvido isso. Ele estava um pouco bravo porque seu subordinado incompetente estava fazendo coisas estranhas como essa durante uma negociação, mas entrar em uma discussão aqui também não seria produtivo, então Ainz rapidamente se acalmou. Não é nada demais, é que aconteceu de eu ter um talento pertencente a essa área. Oh, Ainz estava ainda mais interessado e se inclinou para a frente, esforçando-se para ouvir. Muito parecido com as artes marciais, os talentos eram habilidades que não existiam em Yggdrasil, mas que eram únicas neste mundo. Cerca de 1 em cada 200 pessoas nasceu com um talento. Embora os detentores de talentos não fossem raros, as próprias habilidades variavam muito em potência e tipo. Por exemplo, havia talentos como ser capaz de prever o clima de amanhã com 70% de precisão, a capacidade de fortalecer monstros convocados, acelerar a colheita em vários dias, usar a magia dos dragões que uma vez governaram este mundo, e assim por diante. No entanto, todas essas eram habilidades inatas, que não podiam ser escolhidas ou alteradas. Era bastante comum encontrar situações em que essas habilidades não pudessem ser aplicadas. Se alguém nasceu com um talento que pode melhorar o poder destrutivo de sua magia, mas nunca teve a chance de se tornar um lançador de magia, então seu talento seria inútil. Poucas pessoas podiam fazer bom uso de seus talentos. Quase não havia talentos que pudessem ditar o curso de uma vida inteira, com exceção de alguns talentos excepcionalmente poderosos. A melhor prova dessa afirmação foi Gazef Stronoff, que era um guerreiro sem talento. No entanto, pessoas com talentos aplicáveis ao combate tendiam a entrar na profissão de aventureiro. Portanto, detentores de talentos eram uma visão comum entre os aventureiros. A pessoa antes dele foi um daqueles poucos sortudos que poderiam utilizar plenamente seu talento. Eu acho que seu talento tinha algo a ver com ser adequado para estudar magia, e ele levou apenas 4 anos para aprender o que deveria ter levado 8 anos.
Não sou um lançador de magia, então não tenho certeza de como isso é ótimo. Ainz era um lançador de magia também. Essas palavras o deixaram curioso e despertaram o desejo de um colecionador dentro dele. Esta era uma habilidade que a grande tumba subterrânea de Nazarick não possuía e que poderia fortalecer a organização. Se ele pudesse obter o controle dessa habilidade, poderia valer a pena fazer de todos aqui seus inimigos. Reduzir o tempo necessário para aprender uma habilidade como essa deveria ter sido o domínio de um feitiço de nível super, como o Isupon Astar. Os dois continuaram conversando, sem perceber que Ainz estava olhando para ele sob seu capacete, como um tigre pronto para atacar sua presa. Tenho muita sorte de ter nascido com essa habilidade, porque me permitiu dar um passo mais perto do meu sonho. Sem esse poder, eu teria terminado meus dias como um humilde camponês. O murmúrio de Nia foi sombrio e solene. Como se quisesse varrer o ar sombrio que pairava sobre a sala, Peter continuou em um tom completamente diferente. Bem, não importa o que aconteça, você ainda é um detentor de talentos famoso nesta cidade. Mesmo assim, há pessoas mais famosas do que eu. O líder da Rosa Azul? Essa pessoa também é famosa, mas eu estava falando sobre alguém desta cidade. Você quer dizer, Barearish? Gritou a última pessoa, que ainda não tinha sido apresentada. Ainz estava curioso sobre o nome e perguntou: e que tipo de talento essa pessoa tem? Um olhar de surpresa veio de todos os quatro. Parece que isso era de conhecimento geral. Ainz fez essa pergunta porque ele estava curioso e queria adquirir uma habilidade que pudesse fortalecer Nazarick. Portanto, em resposta ao pesar que sentia por seu descuido, ele disse a si mesmo que deveria haver alguma maneira de se recuperar de um erro como esse. No entanto, antes que Ainz pudesse explicar, o outro lado chegou a uma conclusão própria. Entendo, a razão pela qual não te conhecemos, apesar do prato cheio de estilo e de sua bela companheira, é porque você não é daqui, certo? Ainz acenou com a cabeça para esta misericórdia enviada do céu. De fato, isso é correto. A verdade é que só chegamos aqui ontem. Ah, então você não saberia? Ele é uma pessoa famosa nesta cidade, mas provavelmente não é tão famoso a ponto de cidades distantes saberem sobre ele, hein? Sim, eu nunca ouvi falar dele antes. Se você não se importa, pode me falar sobre ele? O nome dele é Nfirea Bareari, neto de um famoso fitoterapeuta. Seu talento permite que ele use qualquer item mágico. Ele não só pode usar pergaminhos de um sistema de conjuração diferente do seu, mas também pode usar itens feitos por raças não humanas. Mesmo os itens restritos aos de sangue real também não devem ser um problema. Oh, Ainz tentou o seu melhor para não deixá-los ouvir o espanto em sua voz. Quanto seu talento poderia fazer? Ele poderia usar o cajado de Ainz ou algo que apenas o mestre da guilda poderia usar, assim como itens de classe mundial? Ou tinha limites? Ele era alguém de quem se deve ter cuidado, mas também poderia ser muito útil. Narberal parecia sentir o mesmo. Ela trouxe sua boca perto de onde as orelhas de Ainz estariam sobre o capacete e sussurrou: acho que essa pessoa é perigosa. Eu sei. Vir para esta cidade foi a decisão certa. Momon-san, há algo errado? Oh, não, está tudo bem, não se preocupe. Falando nisso, você poderia me falar sobre seu último amigo? Sim. Ele é um druida, Genie ou Wonder. Ele usa feitiços de cura e magia que controlam a natureza e é bem versado na tradição de ervas. Avise-o se houver algo de errado com seu corpo. Ele tem remédios que são bons para dores de estômago. Prazer em conhecê-lo. Veio a saudação do homem corpulento e de aparência bárbara com uma barba farta e espessa. No entanto, ele parecia mais jovem do que Ainz parecia. Ele exalava um cheiro muito fraco de grama, que vinha de uma bolsa de pano amarrada à cintura. Então, é hora de nos apresentarmos. Ela é Nabi, eu sou Momon. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Maravilhoso, espero que possamos nos dar bem. Então, Momon-san, chame-me apenas pelo meu primeiro nome. Certo, embora pareça um pouco errado começar a trabalhar tão abruptamente, provavelmente deveríamos começar a discutir o trabalho. Quanto a isso, a verdade é que o que estamos pedindo não se qualifica realmente como trabalho. Que significa?
Ao ouvir a confusão de Ains, Peter estendeu a mão para detê-lo, com a intenção de atrasar a questão para uma data posterior. Este trabalho é caçar os monstros que aparecem pela cidade, eliminando monstros, e isso foi o suficiente para contar como trabalho. Ou havia algum motivo aventureiro especial que o fez dizer que não se qualificava? Ains queria perguntar sobre isso, mas se isso fosse de conhecimento comum, fazer essa pergunta poderia fazê-lo parecer sem noção, o que era ruim. Portanto, ele tentou fazer uma pergunta segura. Que tipo de monstros iremos exterminar? Ah, não estamos exterminando monstros. Depois de caçar monstros, o conselho da cidade vai nos pagar uma recompensa com base na força deles. Como eles chamam de onde você vem, Momon-san? Então era isso. Ains entendeu. Quando Peter disse que isso não se qualificava como trabalho, em termos de Yggdrasil, era mais como matar monstros gerados e pegar os itens que eles largaram. Isso é algo que temos que fazer para ganhar a vida, disse o druida, Gene Odonder, em seu tom de barítono profundo. Depois disso, Lukrut falou também. Para nós, é ganhar a vida, mas o que fazemos também reduz o perigo para as pessoas ao redor. Os comerciantes podem entrar e sair em paz e o país pode cobrar seus impostos. Resumindo, é uma forma de ganhar dinheiro sem que ninguém perca. Hoje em dia, a maioria dos países com guildas faz isso, mas 5 anos atrás, esse tipo de coisa não existia. É bastante surpreendente. Todos na equipe assentiram enquanto Nia falava. Eles começaram a conversar entre si, sem deixar aberturas para Ains interromper. Ainda assim, seria estranho não saber absolutamente nada sobre este país, então Ains decidiu calar a boca e ouvir o que eles disseram. É tudo graças à Princesa de Ouro, que ela viva. Ela propôs uma política de isenção de impostos sobre aventureiros, embora nunca tenha sido aprovada. Oh, pensar que ela deu tanta atenção aos aventureiros. De fato, alguns governantes tratariam as organizações armadas que não eram leais ao país como inimigas. Mesmo o Império não é tão generoso. Aquela princesa com certeza é brilhante, saindo com todas essas grandes propostas. Embora quase todas tenham sido abatidas. Eu quero me casar com uma garota linda como essa. Então, você não deveria trabalhar para ser enobrecido? Ah, de jeito nenhum, eu não poderia viver uma vida sufocada assim. Eu acho que ser um nobre não é ruim. Afinal, o reino permite que um nobre atropele os camponeses e faça o que quiserem. Havia uma forte tendência de zombaria escondida sob as palavras de Nia. Ains franziu as sobrancelhas inexistentes dentro de seu capacete, mas Narberal permaneceu imóvel, um olhar indiferente em seu rosto. Lukrut respondeu em tom jovial. Tio, aquela sua língua ainda é tão cruel. Você realmente odeia nobres, não é? Eu sei que alguns nobres são honrados, mas minha irmã mais velha foi levada por aquele porco. Eu não posso não odiar nobres. Estamos sendo desviados aqui. Não deveríamos estar falando sobre esse tipo de coisa na frente de nossos camaradas, Momonchi e Senhorita Nabe. Depois que Ginny tentou colocar todos de volta no caminho, Peter tossiu de uma maneira incrivelmente falsa antes de continuar. E então, nós estaremos procurando por monstros na região próxima. Estamos perto de uma região desenvolvida, então os monstros não devem ser muito fortes. Isso tem e desagrada, Momon-san? Peter espalhou um pedaço de pergaminho sobre a mesa. Parecia ser um mapa da região circundante. O mapa mostrava aldeias, florestas, rios e assim por diante. Basicamente, iremos para o sul e daremos uma olhada nesta área. Seu dedo se moveu do centro do pergaminho para a vizinhança da floresta ao sul. Estaremos caçando monstros na floresta que faz fronteira com a teocracia Slime. As únicas criaturas que podem acertar a linha de trás são goblins com itens mágicos que garantem o voo. No entanto, não ganharemos muito por matar monstros tão fracos. Ains tinha suas dúvidas sobre a atitude descontraída deste grupo. Pelo que Ains sabia, havia muitos tipos de goblins nomeados em Yggdrasil, e seus níveis variavam de 1 a 50. Já que goblins individuais podem variar amplamente em poder, não se pode agrupar os goblins em um grande grupo. Um momento de descuido pode levar a consequências terríveis.
Suas atitudes relaxadas significavam que eles estavam confiantes de não encontrar goblins de alto nível, ou significava que os goblins deste mundo eram simplesmente tão fracos. E se um goblin poderoso aparecer? Embora seja verdade que goblins poderosos existem, eles não aparecerão na floresta para a qual estamos indo, porque esses goblins geralmente são líderes tribais. Eles não vão mobilizar suas tribos inteiras apenas para nós. Os goblins sabem sobre a área de influência da humanidade, então eles estão totalmente cientes da retaliação que acontecerá se eles lançarem um ataque em grande escala. É especialmente verdadeiro quando se trata dos goblins mais fortes, uma vez que eles tendem a ser os membros de classificação mais alta e mais inteligentes de sua espécie. Além disso, Nabi-san pode usar magia de terceiro nível. Então deve ficar tudo bem mesmo se encontrarmos goblins de alto nível, certo? Eu vejo. No entanto, gostaria de lembrar a você que existem goblins que podem usar a magia de terceiro nível. Apenas para minha referência, você poderia me falar sobre os monstros que podemos encontrar? As espadas da escuridão se viraram em uníssono para olhar para Nia. Pegando seus pensamentos, Nia começou a explicar com um olhar de professor em seu rosto. É provável que encontremos goblins e os lobos que eles criam. Quanto a outros monstros, não houve nenhum forte avistado nesta área. Os monstros mais perigosos que podemos encontrar nas planícies são provavelmente ogros. Não vamos entrar na floresta? Sim, porque a floresta é muito perigosa. Ainda podemos lidar com coisas como sanguessugas puladoras e besouros gigantes, mas as aranhas penduradas que cospem teias das árvores e os vermes da floresta que te atacam do chão com suas mandíbulas enormes são mais difíceis de lidar. Não admira. Ainz acenou com a cabeça em reconhecimento. Portanto, o objetivo deles era caçar os monstros da floresta que chegavam às planícies. É assim que é, Momon-san. Que tal isso? Quer nos dar uma mão? Então, estarei sob seus cuidados. Embora antes disso, você poderia me dizer sobre o pagamento por isso? Ah, sim, o pagamento é muito importante. Basicamente, como a equipe de Momon-san e nossa equipe estão trabalhando juntas, o plano é dividi-los igualmente. Analisando os números em nossas equipes, parece extremamente generoso. No entanto, quando os monstros aparecerem, espero que você e Nabi-san levem metade deles também. Só podemos usar feitiços de até o segundo nível. Então, quando consideramos suas habilidades, essa divisão do dinheiro parece bastante lógica. Ainz fingiu pensar um pouco antes de balançar a cabeça em concordância. Não tenho problemas com esse arranjo. Então, vamos lutar ombro a ombro. Além disso, como estamos trabalhando juntos, acho que devo deixar que todos vejam minha verdadeira face. Com isso, Momonga removeu seu capacete. As 4 pessoas diante dele pareceram bastante surpresas com o que viram. Olhos e cabelos negros como Nabi-san, então ele não deveria ter nascido nesta área. Ouvi dizer que, no sul, pessoas como Momon-san são comuns. Você veio daquela região? Sim. Viemos aqui de uma terra distante. Ele é mais velho do que eu pensava, já é um tio. E, isso é rude. Um guerreiro no mesmo nível de um lançador de magia de terceiro nível deve ter mais ou menos essa idade. A senhorita Nabi também é incrível. Os ouvidos aguçados de Ainz captaram suas palavras sussurradas, com exceção de Peter. Ser chamado de tio deixou Ainz desconfortável, mas provavelmente não poderia ser evitado que ele era um tio aos olhos desses jovens. Se alguém era adulto aos 16 anos, então Ainz era definitivamente um tio para eles. Eu estarei cobrindo meu rosto depois de mostrar a você. Pode haver problemas se outras pessoas souberem que sou estrangeiro. Com isso, Ainz colocou o capacete novamente. Depois disso, ele sorriu de satisfação sobre o capacete. Isso aconteceu porque Ainz se encantou com uma ilusão, embora fosse um tipo de baixo grau, que seria visto se tocado, apenas no caso. Já que iremos caçar juntos, provavelmente seria bom tirar as perguntas do caminho neste momento. Você tem algo a me perguntar? Uma mão disparou em direção ao teto depois que Ainz fez sua pergunta. Essa mão pertencia a Lukrut. Depois de se certificar de que ninguém mais estava fazendo perguntas além dele mesmo, Lukrut perguntou alegremente a Narberal.
Que tipo de relacionamento vocês dois têm? A sala ficou em silêncio. Ainz não tinha ideia do que Lucrut queria dizer com essa pergunta. No entanto, Peter e seu povo perceberam as intenções de Lucrut. Somos companheiros. Após a resposta de Ainz, as próximas palavras de Lucrut lançaram a sala em um alvoroço. Eu me apaixonei por você. É amor à primeira vista. Por favor, saia comigo. Todos se viraram para olhar para Lucrut. Depois de perceber que as palavras de Lucrut não eram uma piada para aprofundar sua amizade, Ainz desviou seu olhar para Narberal. Como o centro das atenções, Narberal respirou fundo antes de responder. Silêncio, forma de vida inferior, lesma. Aprenda o seu lugar antes de falar novamente, ou devo arrancar sua língua da sua cabeça. O silêncio foi ainda mais ensurdecedor do que antes. Ah não. Ainz tentou aliviar o clima, mas Lucrut o atacou e disse: obrigado pela firme rejeição. Então, vamos começar como amigos. Morra, forma de vida inferior, larva. Como eu poderia ser amigo de você? Ou você quer que eu arranque seus olhos com uma colher? Depois de se afastar do par rival, Ainz e Peter curvaram-se um para o outro em desculpas. Meu camarada criou problemas para você. Não, eu deveria estar me desculpando. Vamos encerrar, então. Está tudo certo? Peter olhou em volta antes de falar, embora mantivesse seus olhos longe do sorridente Lucrut e da fria Narberal. Então, Momon-san, se você estiver pronto, vamos embora. Já estamos preparados. Depois de ouvir a palavra pronto, Ainz de repente pensou em algo. Eles já haviam comprado o equipamento mínimo necessário do estalajadeiro. Embora Ainz e Narberal não precisassem perder espaço com comida e bebida, seria estranho se eles não comessem ou bebessem nada, então eles tinham um pouco pronto para o caso. Tudo bem, assim que distribuirmos as rações, podemos partir imediatamente. As rações são a única coisa que você precisa preparar? Se você não vai comprá-los em uma loja especializada, por que não buscar algumas rações secas no balcão? Eles vão prepará-los para você imediatamente. É assim mesmo? É bom ouvir isso. Podemos terminar nossos preparativos imediatamente. Então vamos. Todos se levantaram e saíram da sala. Depois de retornar ao saguão da guilda, havia mais aventureiros do que antes, e várias equipes estavam perto do quadro de avisos coberto de pergaminho. No entanto, a atenção de todos parecia estar voltada para um determinado adolescente. O adolescente loiro estava conversando com uma das garotas do balcão, e as outras duas recepcionistas estavam se inclinando para escutar a conversa deles. Se as coisas estavam ocupadas quando Ainz entrou, a situação atual era agora exatamente o oposto. O rosto da balconista, não, sua boca estava em forma de O. Foi uma expressão de surpresa. E a pessoa para quem ela estava olhando não era outro senão o próprio Ainz. O que está acontecendo aqui? Assim que a dúvida começou a surgir dentro de Ainz, a balconista se aproximou e disse: há um cliente aqui perguntando por você pelo nome. Essas palavras mudaram o ar da sala instantaneamente. Ainz podia sentir muitos olhos curiosos olhando sem reservas para ele. As espadas das trevas também ficaram chocadas. Narberal mudou brevemente com a mudança desagradável na atmosfera da sala. Isso tornaria mais fácil agir durante os estágios iniciais críticos de uma batalha. Ainz não pode deixar de se preocupar com isso. Isso é ruim, os movimentos de Narberal são ruins. A julgar pela maneira como Narberal estava ao lado dele, ela deve ter pensado que algo estranho estava para acontecer e assumiu uma postura defensiva para proteger Ainz. No entanto, foi uma ação totalmente inadequada para uma situação como essa. Pessoas normais não fariam tal coisa nessas circunstâncias. Concedido, proteger Ainz era sua prioridade, mas seus movimentos eram muito impensados. Seu idiota. Albedo também é assim. O que diabos vocês dois estão pensando? Não, é mais como se eles nem pensassem. Eles sentem que podem esmagar humanos como insetos porque os desprezam. Embora esse tipo de atitude não pudesse ser evitado por NPCs de uma guilda composta de seres heteromórficos, Ainz ou Algon, havia uma hora e um lugar para esse tipo de coisa. Um Ainz irritado queria perguntar a seus camaradas anteriores: por que todos os seus NPCs são assim?
Ele não se importava com o tipo de história que eles tinham, mas eles precisavam ter habilidades sociais básicas, bem como a capacidade de tomar nota do tempo, lugar, situação e responder de acordo. Ele não tinha tempo para repreender Narberal agora. Se alguém descobrisse que Narberal estava em modo de batalha, quem saberia em que tipo de problemas eles poderiam se meter? Ainz imediatamente golpeou Narberal na cabeça. Embora ele não tenha usado toda a sua força, ele ainda estava usando seu Jarngreipr. Narberal olhou para Ainz com os olhos cheios de lágrimas, um olhar de surpresa e confusão em seu rosto, como se Ainz a tivesse ferido gravemente com aquele golpe. No entanto, Ainz não lhe deu atenção e perguntou à balconista: "E quem é essa pessoa que me perguntou pelo nome?" No momento em que essas palavras limparam sua boca, Ainz se amaldiçoou. Quem mais poderia ser senão o menino na frente dele? Isso seria Nfirea Bareari-san. Acabei de ouvir esse nome. Enquanto Ainz pensava isso, o menino se aproximou dele. Prazer em conhecê-lo. Fui eu que fiz esse pedido. O menino acenou com a cabeça ligeiramente, e Ainz devolveu o gesto. Na verdade, este pedido. Antes que o menino pudesse terminar de falar, Ainz levantou a mão para interromper. Minhas mais profundas desculpas, mas eu já fiz um acordo com outra pessoa para um trabalho, então não posso aceitar seu pedido imediatamente. O ar na sala pareceu estremecer quando ele disse isso. A reação das espadas das trevas foi mais intensa do que a de Ainz. Momon-san? Ele perguntou por você pelo nome. A resposta de Peter encheu Ainz de dúvidas. Um pedido pessoal era algo para se surpreender? Contudo, pode ser, mas não devo realizar o trabalho que me pediram antes. A decisão de Ainz parecia ter sido a certa. Alguns dos aventureiros ao seu redor assentiam em aprovação. Só então, ele teve um lampejo de inspiração. No entanto, nosso trabalho dificilmente é um pedido. Se não encontrarmos nenhum monstro, não haverá qualquer pagamento para falar de. As palavras de Peter para Ainz diminuíram, e ele parecia relutante em dizê-las. Ser contratado pelo menino com a famosa avó estava muito longe de vagar pelo local tentando matar monstros. Era por isso que Peter parecia querer desistir do trabalho. Com essa conclusão em mente, Ainz disse gentilmente: "Então que tal isso, Peter-san? Bareari-san não me contou sobre os detalhes do trabalho, o pagamento, o prazo, etc. Vou ouvi-lo e tomar minha decisão então. Estou bem com isso, é claro. Embora eu queira terminar rapidamente, posso esperar 1 ou 2 dias. Então, por favor, permita que meus amigos da Espadas das Trevas estejam presentes durante o briefing do trabalho. Não, devo dizer, se as negociações derem certo, gostaria do privilégio de realizar minha tarefa anterior primeiro. Momon-san, podemos ir com você? Claro. Espero que você participe da discussão e dê suas opiniões." Depois que as Espadas das Trevas deram sua aprovação, Ainz e companhia voltaram para a sala. Ele se sentia muito ocupado. Mais uma vez, Ainz sorriu amargamente e tomou seu assento a partir de agora. Narberal sentou-se ao lado dele, enquanto o menino estava um assento longe deles. As espadas da escuridão voltaram para seus lugares anteriores. O primeiro a falar entre eles foi, claro, o menino. A recepcionista mencionou antes, mas acho que seria melhor se eu me apresentasse. Eu sou Nfirea Bareari e trabalho como fitoterapeuta nesta cidade. Quanto aos detalhes do trabalho, em breve irei para a floresta próxima conforme planejado. Como todo mundo sabe que a floresta é perigosa, esperava que vocês pudessem ser meus guardiões, além de ajudar na colheita de ervas, se possível. Guarda-costas, eu vejo. Ainz acenou com a cabeça calmamente. Ele tinha a sensação de que esse trabalho seria problemático. Ainz sabia que ele era poderoso, e ele provavelmente poderia exterminar qualquer monstro de ataque ao trabalhar com Narberal. No entanto, ele não estava tão confiante quando se tratava de realizar uma missão de escolta. Isso acontecia porque Ainz e Narberal eram ambos lançadores de magia e não tinham a magia especializada e as habilidades necessárias para se tornarem escudos para outras pessoas. Comparado com o valor normal, o pagamento será: por favor, espere um momento. A tarefa de guarda-costas combina bem com você.
Então, Peter-san, gostaria que eu o aceitasse em vez disso? Se for um trabalho que envolve guarda-costas e colheita de ervas, você não acha que seríamos mais eficazes com Lucrut-san o Ranger e Dini-san o druida? Oh, bom olho, Momonchi. Como um druida, posso mostrar minha verdadeira habilidade na floresta, talvez até mais do que Lucrut, o guarda florestal. O barítono de Dini parecia carregar uma corrente de orgulho. Lucrut não ficou feliz e disse: Dini-san, você realmente disse isso, hein? É uma verdade inegável, dadas as habilidades dos druidas. E não se esqueça que também sou treinado em fitoterapia. Peter, eu também estou bem. Vou te mostrar quem é o melhor de nós, entre o druid-san e eu. Vou considerar isso como um acordo, então. Se virmos qualquer monstro no caminho, vamos matá-lo e reivindicar a recompensa quando voltarmos para a cidade. Quanto ao pagamento de Bareari-san, e se o dividíssemos igualmente, Peter-san? Se você está bem com isso, então não tenho objeções, Momon-san. Bareari-san, desculpe a espera. Se estiver tudo bem para você, você poderia permitir que todos aqui aceitem o trabalho que você acabou de oferecer? Eu não me importo com isso. Então, estarei contando com todos vocês. Você pode apenas me chamar de Nfirea. Ainz e os outros começaram a se apresentar a Nfirea. Embora Narberal tenha chicoteado Lucrut com sua língua afiada, eles conseguiram completar com sucesso suas apresentações. Então, o que fiz no passado foi seguir para Vilarejo Carne para estabelecer uma base de operações antes de me aventurar na floresta. A quantidade de tempo que gastaremos depende das ervas que podemos colher, mas serão no máximo 3 dias. No passado, já levou alguns dias, em média. Estaremos caminhando lá? Assim, haverá uma carroça puxada por cavalos, mas estará cheia de potes e frascos para colher ervas, então não há muito espaço para você andar. Podemos reabastecer nossas rações na vila de carne? A água deve servir, mas a comida pode ser um problema, porque o vilarejo carne não é muito grande. As espadas das trevas começaram a discutir os preparativos para a jornada, bem como a fazer várias perguntas a Nfirea. Como Ainz viu isso, ele decidiu falar também. Posso fazer algumas perguntas? Depois de ver Nfirea sorrir e acenar em resposta, Ainz começou com a primeira pergunta. Por que eu? Cheguei a esta cidade recentemente de carruagem e, como tal, não tenho amigos aqui, nem sou conhecido nesta área. Sendo esse o caso, por que você perguntou por mim? Além disso, você mencionou que já fez isso no passado, o que implica que no passado você contratou outros aventureiros. Que tal eles? O olhar de Ainz estava aguçado sob seu capacete. Ele não sabia por que o menino o havia chamado para fora. Se ele tivesse sido exposto, ele precisaria mudar seu disfarce e sua abordagem das coisas. Ainz estudou Nfirea de perto, embora ele não pudesse ver seus olhos, devido ao cabelo que os escondia, mas ele não poderia dizer o que o menino realmente queria. Será que ele estava pensando demais nisso? Quando Ainz estava começando a suspeitar, Nfirea respondeu: os aventureiros que contratei no passado, todos deixaram Irrantel por outra cidade. É por isso que procuro novos aventureiros. Além disso, na verdade, ouvi sobre o que aconteceu na pousada por um de seus hóspedes. O que aconteceu na pousada? Sim, ouvi dizer que alguém facilmente lançou um aventureiro um grau acima dele. Eu vejo. Ainz planejou usar uma demonstração de força para aumentar sua fama. Esse menino tinha mordido a isca? Mais uma vez, quando a suspeita cresceu em Ainz, Nfirea sorriu e apontou para a placa na armadura de Ainz. Além disso, aventureiros com classificação de cobre são mais baratos, certo? Esperançosamente, ainda vamos nos dar bem por um tempo. Espero que sim. Ainz entendeu como era contratar um novato não testado. Ele lentamente se sentiu baixando a guarda, mas havia uma coisa que o preocupava. Se isso realmente aconteceu. Enquanto Ainz pensava sobre isso, os outros estavam fazendo perguntas, uma por uma, que Nfirea foi respondendo. Depois que não houve mais perguntas, Nfirea anunciou: então, vamos sair quando estivermos prontos.